Oi, eu sou o Charles da NCAP. A história começa quando nosso protagonista, Cody, vê quanto dinheiro ganhou hoje. Ele diz que não está nada mal, mas se distrai ao ouvir um grito. Perto dali, dois aldeões de nível 1 estão sendo atacados por um slime de nível 3. As vidas deles estão em perigo, mas Koji usa uma moeda para acabar com o monstro. Os aldeões não conseguem acreditar no poder de Koji, e ele os surpreende ainda mais. Ele pede para o garoto estender a mão e lhe dá o dinheiro que ganhou. Koji explica que é possível ganhar 100 bronze derrotando um slime. Infelizmente, o garoto aponta que os monstros são fortes e assustadores, então ele nunca conseguiria derrotar um sozinho. Koji simplesmente os deixa, mas o garoto não consegue deixar de se perguntar se Koji é um herói. Koji mostra sua tela de status e eles ficam chocados com o que veem. Acontece que ele é um aldeão comum como eles, mas seu nível é insano, 999. Eles nunca ouviram falar de um nível tão alto, e Koji apenas se vai. Koji vive em uma pequena nação insular chamada Hexaldria, que é formalmente conhecida como Japão. Desde que os monstros apareceram nesta terra, as pessoas recebem papéis ao nascer. Alguns têm talentos especiais como guerreiro, monge, sacerdote, mago, mercador, feiticeiro. Outros têm poderes excepcionais, como sábio, herói e rei. No entanto, o mais comum de todos são os aldeões sem poder. A maioria dos aldeões permanece entre os níveis 1 e 10, e não tem chance contra os monstros. Portanto, só conseguem viver como agricultores ou estalajadeiros. Em outro lugar, uma garota corre para a caverna antiga. Ela está determinada porque uma lendária espada sagrada está lá dentro. De volta à cidade Valmont, nosso herói caminha por um mercado. Dois aventureiros estão por perto e dizem que esta é a chance deles. 80% do mundo foi tomado por monstros, e eles estão prestes a começar sua jornada para salvá-lo. A garota chamada Carl se vira para o cara chamado Rex e pergunta se ele está pronto para acompanhá-la. Rex declara que essa era a missão que lhe foi confiada, então ele está pronto. Enquanto isso, Koji chega à Guilda de Segurança Pública após completar algumas missões. Sua recompensa por completá-las é 5 ouro, e todos na guilda ficam chocados. É muito dinheiro, então todos se perguntam quantos monstros Koji derrotou. Ele fez tudo sozinho, então eles questionam quem é esse cara. Antes de Koji sair, ele para olhar um painel com todos os itens disponíveis para compra. Há um item misterioso e seu preço é 10.000 ouro. Koji está ansioso para ver o que é e diz que só precisa de mais 4.520 ouro. Depois disso, ele vai procurar uma nova missão. Os outros aventureiros estão chocados, porque todas as novas missões de caça a monstros são loucas demais para eles. Elas são extremamente perigosas, então dizem que os idiotas da capital estão tentando acabar com suas vidas. No entanto, admitem que se você completar uma dessas missões, pode ganhar uma fortuna. Koji nota uma missão para entrar na caverna antiga, que recompensa 1 ouro por caçar 30 demônios azuis. Ele fica muito animado porque agora sabe como vai passar a tarde. Do lado de fora, vemos que Rex reuniu uma multidão para fazer um discurso. Ele pergunta a todos por que a capital deve continuar emitindo missões e por que as pessoas devem contratar mercenários apenas para viajar de cidade em cidade. Ele explica que é por causa dos monstros. Diz que são os demônios que emitem o mana que cria os monstros, e todos concordam com ele. Rex declara que os inimigos da humanidade são o mal absoluto dos demônios e do rei demônio que os governa. Se não derrotarem o rei demônio responsável por tudo isso, o mundo nunca terá paz. Rex se apresenta como o herói e revela que não está recrutando. Ele se pergunta quem entre essas pessoas tem fé em suas habilidades e está disposto a lutar ao seu lado. Rex e Crow mostram suas telas de status e todos ficam impressionados. Rex é um herói e Crow é um sábio. Vários aventureiros se oferecem para se juntar a eles e gritam suas credenciais. Um cara até lutou contra monstros por profissão nos últimos 25 anos. Ele é um guerreiro nível 86, mas todos ficam chocados quando Rex diz que ele não está qualificado. Rex explica que não se importa com como eles vivem suas vidas, e que tem apenas uma condição para entrar em seu grupo. Ele diz que a pessoa terá que contribuir pelo menos tanto quanto ele. Rex revela que é nível 90, e todos ficam atônitos. O nível de Carl é 42, então o outro cara aponta que é menos da metade do dele.
Rex explica que Cal é um sábio e que ela se tornará um excelente suporte. Além disso, ela também é a princesa desta nação. Ela é filha do rei Simon, que aceitou seu destino como sábia e a treinou a vida toda. Rex declara que se a filha do rei conseguir derrotar o rei demônio, isso estabilizará ainda mais o mundo. Um sacerdote nível 80 tem certeza de que pode ser útil, mas Rex o rejeita também. Ele diz que o cara é muito velho e não pode deixá-lo se deteriorar se a jornada for longa. Um sacerdote nível 72 se apresenta e diz que tem apenas 20 anos. Rex o recusa também, porque não consegue imaginá-lo se tornando mais forte no futuro. Nesse momento, uma garota chamada Tina Bills se apresenta. Ela é uma sacerdotisa de 16 anos e está no nível 50. Rex diz que ficaria feliz em tê-la, pois ela tem um futuro brilhante pela frente. Code observa de perto e percebe exatamente o que está acontecendo. Rex está em uma jornada de harém com o prestígio de matar o rei demônio. Rex anuncia que aceitará mais um recruta e se pergunta se mais alguém quer se juntar. Seu último membro se apresenta, e Koji se cansa de assistir a esse espetáculo. Ele vai para a caverna antiga e diz que completará a missão antes do sol se pôr. Ele está ansioso para terminar e poder comer sushi no jantar. Dentro da caverna, Koji fica animado ao encontrar o primeiro diabo azul. A besta nível 93 solta um rugido aterrorizante, mas Koji simplesmente a soca na cara e a destrói. Ele coleta seus 34 e a página da missão é atualizada automaticamente. Faltam 29, então Koji vai ao trabalho. Ele elimina mais alguns e percebe que um deles lhe dá um item raro. É a chifre do diabo azul, e Koji se surpreende ao ver que vale muito dinheiro. Não parece tão valioso. Então ele se pergunta por que isso acontece. Koji continua sua missão, pois ainda faltam 15 diabos azuis. Nesse momento, ele nota que o herói e seu grupo também estão ali. Rex elimina um diabo azul e todas as garotas elogiam seu poder. Tina achou que sentiu alguém se aproximando, mas Rex tem certeza de que era apenas um monstro. Ele assume que o monstro ficou com medo e fugiu, e Koji fica aliviado por não terem notado sua presença. Ele não quer interagir com eles, então sai de lá. Cal quer continuar avançando, então Parna aponta que a princesa está ficando muito ansiosa. Cal logo ressalta que neste momento ela é uma sábia e não uma princesa. Aqui todos são iguais, então podem chamá-la pelo nome. As garotas se dão apelidos, mostrando que estão se dando bem. Parna pergunta a Rex por que vieram a este calabouço primeiro, se o castelo do rei demônio está na direção oposta. Rex revela que há uma câmara secreta aqui que apenas a família real conhece. Ele mostra que há brasões escondidos pelo calabouço e diz que é preciso segui-los para chegar à câmara. Claro, Parna se pergunta o que encontrarão lá dentro. Rex revela que há uma espada sagrada lendária que só um herói de nível 90 ou superior poderá equipar. As garotas ficam pasmas, e Rex diz que é a arma definitiva que nenhum herói anterior jamais usou. Parna se pergunta por que a família real guardou uma arma tão poderosa só para si. Se tivessem emprestado a alguém, o rei demônio poderia ter sido eliminado há muito tempo. Rex aponta que não há garantia de que um herói derrotaria o rei demônio mesmo com a arma. Por isso, a mantiveram neste calabouço, caso um herói nascesse na linha real. Eles só poderiam confiar a alguém da família, então Tina se pergunta como Rex sabe disso. Rex lembra que Carl é a princesa, e o rei não queria que sua vida acabasse. Quando Rex falou sobre o grupo que estava formando, o rei alegremente contou sobre a espada. Rex diz que a combinação de um herói, uma sábia e uma espada sagrada lendária garantirá a derrota do rei demônio. Tina fica impressionada com seu discurso e percebe que se juntaram a um grupo incrível. Parna concorda que a jornada à frente será definitivamente interessante. Nesse momento, vemos que a garota de cabelo vermelho tem chifres na parte de trás da cabeça. Enquanto isso, Koji elimina mais alguns diabos azuis e coleta um total de 952 pratas. Ele só precisa derrotar mais 2, mas se pergunta por que há tantos nesta área. Outra besta tenta atacá-lo por trás, mas Koji a elimina. Normalmente levaria 1 hora para eliminar 10 deles, mas está sendo muito mais rápido porque há tantos. A garota de cabelo vermelho passa correndo por ele e Koji tenta pará-la.
Ele diz que não é seguro, mas fica surpreso quando a garota simplesmente corre por um monte de monstros. Koji os elimina e se pergunta por que não reconheceram a garota misteriosa. Perto dali, Rex enfrenta mais monstros, mas está exausto. Ele se pergunta por que há tantos, pois nunca é assim. Parna aponta que este calabouço pode ser perigoso sem pelo menos 4 aventureiros de nível 70 ou superior. Rex já sabe disso, mas mesmo assim, tantos monstros é anormal. Tina termina de curar Crawl, então vai ajudar Rex em seguida. Infelizmente, ela está quase sem mana, então admite que ainda tem um longo caminho pela frente. Ao contrário dos outros, Parna não se machucou, então Tina diz que ela é incrível. Parna admite que é apenas uma maga, mas tem muita experiência em calabouços e em lutar sozinha. Carl então pede desculpas a Rex porque sente que está o atrapalhando. Rex diz para ela não se preocupar, porque ela está fazendo o melhor que pode. Além disso, eles já chegaram ao seu destino. O local de descanso da espada sagrada lendária está logo à frente. Eles entram na sala e ficam chocados ao descobrir que alguém já está lá. Rex exige saber quem ela é, e Crawl consegue sentir uma mana excepcional emanando da garota. Isso deixa claro para todos que ela é na verdade um demônio, e a garota se cobre. Rex determina que ela deve ter algo a ver com a razão de haver tantos monstros por perto. Ele rapidamente se distrai ao notar que a espada sagrada sumiu e se pergunta o que a garota fez com ela. A garota diz que não fez nada e que não pegou a espada. Rex não acredita nela e declara que os demônios são seus inimigos. Ele não vai ter piedade só porque ela é uma criança e diz que não tem escolha. Ele começa o ataque e todos do grupo se juntam. A garota está completamente indefesa e se prepara para o fim. O ataque deles acerta, mas todos ficam chocados ao ver que alguém bloqueou. Koji parou o golpe poderoso com a mão nua e diz que atacar uma criança é algo bem baixo. Rex se pergunta quem ele é e exige saber se ele está com a demoníaca. Koji simplesmente diz que é apenas um aldeão que estava passando. Todos ficam atônitos porque não existe um aldeão no mundo que consiga bloquear o ataque deles. Rex tem certeza de que ele usou algum item, mas não é o caso. Koji explica que ele apenas agarrou o ataque com a mão nua e o esmagou. Rex diz que isso é impossível porque aldeões não têm esse tipo de poder. Ele tem certeza de que Koji está mentindo, então Koji mostra sua tela de status. O grupo fica chocado, mas é claro que Koji está dizendo a verdade. Carl pergunta por que ele está protegendo a garota, e ela aponta que é uma demoníaca. Koji rapidamente diz que os chifres dela são apenas um acessório. Ele também diz que a garota é sua irmã mais nova, e todos ficam surpresos. Koji explica que eles pegaram essa missão juntos e já tem vários chifres de demônio azuis. Tina conclui que os chifres são a razão da mana poderosa. Koji diz que ela está certa e mostra que completaram a missão. Rex concorda em aceitar a história deles, mas ainda quer saber por que a garota estava nesta sala. O que ele mais quer saber é o que aconteceu com a espada. Koji está confuso e olha para o manto atrás dele. Ele pede desculpas a todos ao lembrar do que aconteceu e diz que apenas a levou com ele. Todos ficam chocados e exigem uma explicação. Koji revela que na verdade veio a esta caverna há muito tempo. Ele encontrou esta sala e achou a espada. Não pensou muito e a vendeu a um comerciante no mercado. Ele se pergunta se era importante, então Rex explica que é a espada da família real. Rex está furioso, mas Koji diz que não tinha ideia de que era tão especial. Ele pede desculpas, mas Rex aponta que ainda não sabe quão grave é a situação. Ele diz que a espada sagrada foi infundida com a mana dos antigos sábios. Apenas alguém com o papel de herói deveria conseguir desenfundá-la. Koji está relaxado como sempre e admite que era bem pesada. Retirá-la não foi fácil, mas ele conseguiu. Rex realmente acha que ele está mentindo agora, porque um aldeão nunca conseguiria. Koji já ouviu o suficiente, então se aproxima do manto. Todos assistem incrédulos enquanto Koji levanta todo o manto com as mãos nuas. Isso é toda a prova que eles precisam. Então o Rex, chocado, se pergunta: qual é o nível de Koji? Koji revela que é nível 999, e todos ficam sem palavras. Eles nunca viram alguém como Koji, e Rex só pode se perguntar o que ele fez para alcançar esse nível. Koji não tem certeza, e apenas assume que chegou a esse nível lutando contra monstros todos os dias. Rex aponta que ele também tem feito isso e não está nem perto do mesmo nível. Ele diria até que derrotou mais monstros do que qualquer um no mundo.
Kroll interrompe a discussão para apontar que a espada era propriedade da família real. Koji pegá-la e vendê-la significa que ele roubou o tesouro da família dela. Koji não pode negar isso, então se pergunta se há como pagar por isso. Kroll explica que a espada foi criada para derrotar o Rei Demônio. É absolutamente inestimável e insubstituível. Koji se pergunta o que mais pode fazer, então Kroll diz que ele pode se juntar ao grupo e ajudar a derrotar o Rei Demônio. Koji surpreende a todos ao recusar essa opção. Rex tem certeza de que com habilidades como as de Koji, eles conseguirão vencer. Se esse não é o objetivo de Koji, Rex só pode se perguntar qual é o propósito da vida dele. Ele tem certeza de que alguém como ele conseguiria derrotar o Rei Demônio sozinho. Koji simplesmente diz que sua vida não tem propósito. Ele só está ganhando dinheiro para sobreviver como todo mundo. Não está interessado em caçar o Rei Demônio e deixa isso para os heróis. O Rei Demônio nunca fez nada a ele, então ele não se importa. Kroll fica chocada e se pergunta se ele não quer ajudar as pessoas que estão sofrendo. Ela também aponta que há muitas riquezas e glória a serem conquistadas. Koji admite que se interessa pelas riquezas, mas não pela glória. Quanto às pessoas que sofrem, ele ajuda qualquer uma que encontra. Nada disso é suficiente para convencê-lo. Então Kroll se oferece para ser sua esposa assim que o Rei Demônio for derrotado. Rex tenta impedi-la, mas não importa, pois Koji a recusa. Kroll faz uma última tentativa, apontando que ele poderia alcançar algo que ninguém jamais conseguiu. Koji recusa mais uma vez e diz que não vê derrotar o Rei Demônio como uma conquista. Koji sai com sua suposta irmã, mas deixa uma última mensagem. Ele diz a Rex que ele ainda não entende como o mundo funciona. Isso é um aviso claro para o herói, e Koji simplesmente vai embora. Do lado de fora, a garota ruiva revela que está procurando alguém como Koji. Ela precisa da ajuda dele, e diz que precisa se casar. Claro, Koji aponta que ela é muito jovem e teria que esperar 100 milhões de anos. Ele tenta sair, mas a garota o impede. Koji muda de assunto e pergunta por que ela queria a espada sagrada. A garota revela que seu pai está muito doente. Ela pensou que se um herói conseguisse a espada sagrada, isso acabaria com a vida do pai dela. Koji fica um pouco confuso, mas entende que enquanto um herói não tiver a espada, o pai dela pode viver. Isso, claro, o faz se perguntar quem é o pai dela. A garota hesita em responder, mas acaba revelando que o pai dela é o Rei Demônio. Ele está realmente doente agora e não consegue sair da cama há mais de um ano. A garota fica surpresa porque Koji parece conhecer seu pai pessoalmente. Koji não dá detalhes e apenas diz que já se encontraram algumas vezes. A garota assume que é por isso que ele recusou a oferta do herói para ajudar a eliminá-lo. Koji diz que não é isso, e que ele só recusou porque não adiantaria muito. O mana produzido pelos chifres demoníacos cria monstros que atacam humanos. Os demônios não precisam fazer nada para que os humanos os odeiem, e nada vai mudar isso. A garota se recusa a acreditar e diz que busca a coexistência. Ela quer provar a todos que demônios e humanos podem conviver. É por isso que ela quer se casar com um humano, mas Koji diz que isso é impossível. Demônios não são diferentes dos humanos, exceto pelo fato de que eles criam monstros. Todos sabem disso, mas isso não muda como se sentem. Ele aponta que não é culpa dela ter nascido com chifres, pois ela só nasceu como uma demônio. Infelizmente, ela é odiada pelos humanos por causa disso, e é assim que o mundo funciona. Ela se pergunta por que Koji não quer eliminar os demônios. Então ele diz que isso é só burrice. Ele sai mais uma vez, mas a garota o segue. De volta, Tina está furiosa com Koji. O grupo do herói não sabe o que fazer agora, e se pergunta se devem tentar caçar um rei demônio sem a espada secreta. Eles terão que reformular seu plano, mas algo está incomodando Rex. Ele não consegue parar de pensar no aviso que Koji lhe deu. Ele disse que não entende como o mundo funciona, e Rex não sabe o que isso significa. Os outros se perguntam se Koji pode ter alguma informação crucial, mas Rex não sabe. Tudo o que ele sabe é que precisa se tornar muito mais forte do que aquele aldeão e mais forte do que qualquer um. De volta ao nosso herói, ele se pergunta por quanto tempo a garota planeja segui-lo. Ela sai de seu esconderijo e revela que tem um favor a pedir. Koji a lembra que já recusou sua proposta, mas não é isso. Em vez disso, a garota diz que só quer que ele compre algo para ela. É um remédio chamado Poção da Bênção do Espírito. Ela ouviu que vendem isso na região e até tem 500 pratas para comprar.
Infelizmente, Koji aponta que a poção da bênção do espírito custa 10 ouro. A garota está sem sorte, então Koji diz para ela simplesmente voltar para casa. Ela se recusa e pede que ele lhe empreste um pouco de dinheiro. Ela quer salvar a vida do pai, que está em mais perigo do que nunca. Os humanos estão vindo atrás dele. E se a vida dele acabar, os humanos irão atrás de todos os demônios. Koji aponta que salvá-lo agora não impedirá os humanos de mirarem nele. Ele diz que eles acabarão pegando o rei demônio eventualmente. E a garota fica horrorizada ao ouvir isso. Koji se pergunta se ela odeia humanos, mas ela aponta que odiá-los não vai resolver nada. Koji fica surpreso porque não sabia que havia demônios que se sentiam assim. A garota diz que está feliz por ter conhecido Koji, pois seu pai lhe disse para ter fé que pessoas como ele existem. Koji admite que está na minoria quando se trata de gostar de demônios. A garota o assegura que, se não for agora, ela encontrará um jeito de humanos e demônios coexistirem. Ela se recusa a desistir de unir todos. Koji fica impressionado, então ele dá algo à garota. Ele diz que vai comprar a poção para ela, mas ela terá que acompanhá-lo. A garota não sabe se isso é uma boa ideia, pois só trará problemas para ele. A mana dos chifres dela será muito óbvia e causará problemas. Koji aponta que os chifres dela não estão emitindo nada agora, e a garota fica chocada ao ver que ele está certo. Ela se pergunta o que ele fez, então Koji explica que cobriu os chifres dela com um pano especial. O pano converte mana em outra coisa, então ninguém saberá que ela é uma demônio. A garota se pergunta como ele fez esse pano. Então Koji explica. Existe algo chamado bloco de geração que absorve mana e gera monstros. Se você quebrá-lo no momento em que ele gera, você consegue materiais. Foi assim que ele conseguiu o pano, e a garota diz que parece que foi feito só para chifres de demônio. Ela se pergunta por que ele tem algo assim, mas Koji não responde. Ele simplesmente quer saber o nome dela. Então ela se apresenta como Alice. Ela diz que é um prazer conhecê-lo, e sua jornada começa. Eles eventualmente chegam à cidade, e Alice fica maravilhada com a beleza dela. É a primeira vez dela na cidade, então um comerciante lhe dá uma maçã de graça. O mercado está bem movimentado, e Alice se pergunta quanto vale a maçã. Koji diz que é cerca de 150 bronze, e 1000 bronze é o suficiente para um jantar decente. 10.000 bronze valem 1 prata e 10.000 prata valem 1 ouro. 1 ouro é muito dinheiro e dá até para comprar uma casa. Porém, se você quer uma casa chique como as dos nobres, precisa de pelo menos 50 ouro. Alice fica chocada porque isso significa que a poção da bênção do espírito vai custar muito. Koji explica que, além de usos medicinais, a poção combate o envelhecimento e rugas. É um tesouro que os nobres usam uma vez por ano, se tiverem sorte. Alice percebe agora que foi boba em achar que poderia comprar por 500 prata. Ela se pergunta se é mesmo certo Koji pagar tanto por isso, e ele se pergunta se ela está hesitando. Ele brinca que talvez o rei demônio pague ele de volta. Alice tem certeza de que seu pai vai pagar, pois ele tem muitas joias em seu castelo. Koji concorda em pegar 15 ouro, mas Alice aponta que isso é 5 a mais do que custou a poção. Koji explica que os 5 a mais são para levar Alice de volta ao castelo. Alice comemora porque não sabia que ele também a deixaria. Mais tarde, Koji diz para ela esperar em uma estalagem enquanto vai comprar a poção e recrutar um amigo. Eles vão precisar de mais uma pessoa na jornada, alguém para proteger Alice enquanto ele luta. Aventureiros podem tentar atacar Alice de novo, então eles precisam estar preparados. Koji vai embora e diz para Alice não deixar ninguém entrar no quarto. Em outro lugar, vemos um homem misterioso montado em um monstro. Ele parece ameaçador e diz para os humanos tremem de medo. De volta com Alice, ela concorda com Koji que os demônios são inimigos da humanidade. Ela percebe agora que estava sendo ingênua. Nesse momento, ela ouve a voz de Koji na porta, então vai abrir. Acaba sendo outra pessoa, e Alice fica aterrorizada. Ela desmaia, mas vemos que é o amigo de Koji. Koji dá a Alice uma faixa para cobrir os chifres e a apresenta a Takako. Takako então revela que é um monge de nível 124. Koji contou tudo para ele, então ele promete proteger Alice a qualquer custo. Koji diz para ela não se preocupar porque Takako concordou em ajudá-los, mesmo sabendo que ela é um demônio. Takako admite que houve um tempo em que ele também achava que todos os demônios deveriam ser mortos. Porém, um dia, um demônio salvou sua vida quando ele estava prestes a morrer.
Ele percebeu que humanos e demônios não são tão diferentes, e abandonou a vida de aventureiro. Takako abriu um bar e está furioso porque Koji não aparece há um tempo. Alice pede desculpas por desmaiar antes, mas Takako não se ofende. Ele sabe que Alice estava viajando há um tempo, então diz que há uma fonte termal próxima que ela pode usar para relaxar. Ninguém vai lá, então não notariam um demônio. Koji diz para Alice não se preocupar porque Takako na verdade era uma mulher. Ele explica que ela destruiu todos os atributos femininos e os substituiu por músculos enormes. Takako avisa para ele ter cuidado com as palavras e o chuta no pescoço. No caminho para a fonte termal, Alice aponta que Takako é realmente forte. Koji é nível 999, mas Takako conseguiu machucá-lo muito. Takako explica que isso acontece porque Koji é um aldeão. Um monge como ela tem 3 vezes a força de um aldeão no mesmo nível. Os monges também se especializam em combate corpo a corpo, e a cada 100 níveis ganham uma habilidade especial. Porém, Takako admite que em uma luta real, ela não teria chance contra Koji. Takako explica que Koji é simplesmente excepcional. No final, Koji pensa sobre seu passado e como algo terrível aconteceu com sua família. Alice se pergunta como Koji ficou tão forte, e Takako diz que ele lutou muito. Para subir de nível neste mundo, você precisa ganhar pontos de experiência derrotando monstros de nível mais alto. Alice sabe disso, mas não consegue imaginar como alguém chega ao nível 9. Takako fica mais surpresa porque nem sabia que havia monstros tão fortes. Ela se pergunta se Alice está preocupada com alguém alcançando um nível muito alto e acabando com a vida de seu pai. O que torna Koji tão especial é que ele não possui algo precioso para todo ser vivo. Alice se pergunta o que é, mas Takako diz que ela vai descobrir em breve. Nesse momento, o chão começa a tremer e monstros caem do céu. Um cai bem na frente de Koji, e o cara no comando faz um anúncio. Ele diz que isso é uma declaração de guerra. Ele anuncia que o Rei Demônio começou seu ataque aliado contra a humanidade, e todos estarão sob seu controle. Alice fica atordoada porque essa é definitivamente a armada do Senhor Demônio. Os monstros começam a aterrorizar toda a cidade, e Alice fica horrorizada. Humanos e demônios nunca poderão trabalhar juntos se isso continuar acontecendo. Enquanto isso, Koji agarra um dos monstros e o lança para o céu. Ele fica muito ansioso ao perceber que alguém vai pegar todo o dinheiro por derrotar esses monstros. Ele não quer perder tempo e começa a lançar ainda mais deles para o ar. O inimigo fica chocado ao ver isso e se pergunta se um herói está fazendo isso. Alice também fica surpresa. E Takako diz que só Koji é capaz de fazer algo assim. Enquanto isso, Koji pega um pouco do dinheiro e as garotas correm em sua direção. Elas precisam parar quando veem Rex e seu grupo. Alice tem medo deles e explica que Koji teve que protegê-la deles. Rex anuncia a todos os aldeões que monstros estão caindo do céu. Ele diz que a melhor defesa é um forte ataque e pede a todos que admirem sua habilidade com a espada. Ele usa seu ataque de onda de ferro e manda um raio para o céu para destruir um monstro. Todos os aventureiros na cidade ficam impressionados, mas seus companheiros desejam que ele não anuncie o nome de cada ataque. Parna lembra a todos que esta é uma cidade de aventureiros, então todos devem lutar. Eles devem repelir o exército do Rei Demônio, e todos concordam em se juntar a eles. Rex diz para seguirem seu exemplo e lança outro ataque. Surpreendentemente, é parado por alguém que jogou outro monstro para bloquear o caminho. Era Koji, então os heróis se perguntam se ele está tentando mostrar seu incrível poder. Koji diz que não é isso e que achou que eles estavam exagerando. Um ataque total parece uma boa ideia, mas eles estão dentro de uma cidade. Seria aceitável se conseguissem eliminar todos os inimigos com um golpe. Ele repreende Crawl, mas ela nunca tinha levado um golpe na cabeça. As outras garotas chegam, e Koji fica aliviado ao vê-las bem. Parna percebe que Koji estava jogando aqueles monstros com as próprias mãos, então se pergunta se ele não pode usar magia. Alice também fica surpresa ao ouvir isso, mas Koji diz para ela não se preocupar. O inimigo anuncia que o exército do Rei Demônio é vasto e poderoso, então ninguém pode resistir a eles. Koji se pergunta se Alice sabe quem é, e ela diz que pode ser alguém chamado Meno. A família dele serve ao pai dela há gerações. Parna diz a Koji que eles precisam mostrar poder ao exército do Rei Demônio. O Rei Demônio não sabe do que são capazes,
então precisam mostrar a ele os erros de seu caminho. Isso também ajudará a prevenir ataques futuros. Koji diz que ela é inteligente o suficiente para perceber isso, mas não notou outra coisa. Para ele, é bem claro que os demônios provavelmente estão fazendo incursões pelo mundo. Eles provavelmente estão fazendo isso para descobrir quais cidades devem invadir. Isso significa que seria melhor não revelarem suas cartas. Ele surpreende a todos ao dizer que lutar contra o inimigo não é a única opção. A primeira coisa que devem fazer é descobrir o que eles querem, ou podem perder informações cruciais. Koji diz a Kakaku para se preparar, porque vão falar com o comandante dos demônios. Todos ficam atordoados, pois ele acaba de voar para o céu para se comunicar com os demônios. Tudo isso parece imprudente para eles, mas Kakaku diz para deixarem com ela. Kakaku segue Koji e lhe dá um impulso no ar. Isso o lança a uma velocidade incrível e ele passa voando por Minao. Manao se pergunta o que está acontecendo nesta cidade maluca e Koji pousa atrás dele. Manao exige saber quem ele é, então Koji simplesmente diz que é apenas um aldeão passando. Manao se pergunta como Koji chegou aqui e nosso herói explica que alguém com muita força o ajudou. Minao está angustiado, então ataca Koji, mas não consegue fazer muito. Nosso herói diz para ele se acalmar, e Minao fica chocado porque não conseguiu nem arranhá-lo. Ele tem certeza de que Koji deve ser um herói, mas Koji reafirma que é apenas um aldeão. Ele mostra a Manao sua tela de status, e Manao perde completamente a cabeça. Ele vê que Koji está no nível 999, mas isso deveria ser impossível para um humano. Minao rapidamente percebe o quão perigoso Koji é, então declara que precisa eliminá-lo agora mesmo. Koji diz calmamente para ele relaxar, pois não tem intenção de eliminar o Rei Demônio. Ele revela que é amigo do Rei Demônio e de sua filha Alice. Manao fica surpreso, pois Koji conhece Alice, mas não demonstra. Em vez disso, ele apenas finge não saber do que Koji está falando. Koji diz que a situação é bem simples, pois na verdade ele tem Alice sob seus cuidados lá embaixo. Minao se assusta novamente porque pensa que Koji está afirmando estar do lado dos demônios. Koji diz que na verdade não está do lado deles, mas também não é inimigo. Nesse caso, Minao só pode se perguntar por que ele veio até aqui. Koji explica que só tinha uma pequena pergunta, e ele perguntou por que o Rei Demônio ordenou essa invasão. Minao diz que é uma pergunta absurda, e se pergunta por que Koji faria isso. Koji finalmente fica muito sério ao explicar que Alice lhe disse que o Rei Demônio estava realmente doente. Minao nega, e diz que o Rei Demônio está em perfeita forma. Koji questiona isso e se pergunta se o Rei Demônio realmente deu essa ordem diretamente a Minao. Se ele fez, então Koji declara que não terá escolha a não ser agir. Manao tem certeza de que foi uma ordem direta, mas então se lembra do que realmente aconteceu. O Rei Demônio estava na sala quando a ordem foi dada, mas não foi ele quem deu. Foi seu braço direito, mas Manao aponta que o rei parecia bem. Ele não falou, mas parecia saudável. Koji diz que o Senhor Demônio pode ter sido manipulado, mas Manao se ofende. Nosso herói não quis ofender, apenas avisou contra suposições. Manao percebe que precisa voltar ao castelo imediatamente, mas Koji pede para ele esperar um segundo. Koji começa a eliminar as bestas voadoras, e Manao se pergunta o que ele está fazendo. Moedas caem do céu enquanto Koji explica que só quer fazer um pouco de dinheiro antes de ir. Koji então voa de besta em besta, eliminando todas. O herói observa de baixo, sem acreditar que Koji está eliminando todo o bando de corvos do inferno sozinho. Parna acha que ele está louco e se pergunta que tipo de pessoa se aproxima de um comandante demônio. Alice está preocupada com Koji, mas Takako a tranquiliza. Enquanto isso, Tina está ajudando os feridos e pede ajuda aos outros. Manao novamente se pergunta o que Koji está fazendo, apontando que precisa voltar ao castelo. Koji diz para ele se acalmar, pois provavelmente não é seguro voltar agora. Se o Rei Demônio está sendo controlado, quem está por trás disso provavelmente vê Manao como uma ameaça. Manao fica chocado com a análise de Koji, que explica o que realmente está fazendo. Ele está eliminando os monstros porque é melhor que Manao haja como se sua força inteira tivesse sido derrotada. Vai parecer que ele foi apenas derrotado, e assim poderá investigar o que realmente está acontecendo em segredo. Koji elimina o último corvo do inferno, mas era aquele em que estavam. Manao se pergunta o que ele estava pensando, mas Koji diz para não se preocupar. Ele diz que essa queda provavelmente não vai acabar com suas vidas. Mas Manao não se sente nada reassurado, e grita por sua vida.
Um pouco depois, Manal recupera a consciência após a queda. Ele não consegue acreditar que Koji sobreviveu, e o chama de monstro. Koji casualmente pega a roupa de Manal e diz que é perfeita para carregar todo o seu dinheiro. Ele pergunta qual é o nome de Manal, que se apresenta. Diz que sua família serve ao Rei Demônio há gerações, e ele pessoalmente serve há 3 anos. Koji continua pegando suas moedas, então Manal se pergunta por que Koji não o elimina. Nosso herói diz que é uma pergunta idiota, pois não pode tirar a vida de alguém que se importa com seus amigos. Manal não acredita, não consegue entender como um humano se importa com um demônio. Koji diz que esse pensamento também é idiota. Se não fosse pela mana que cria monstros, humanos e demônios, se dariam bem. Na verdade, são apenas os monstros que colocam humanos contra os demônios. Então os demônios lutam contra os humanos porque estão apenas se defendendo. Isso gera ódio, e Koji acha triste. Koji termina de juntar todo o seu dinheiro e diz que vai derrotar o resto da força de ataque de Manal. Então amanhã de manhã, ele voltará a esta floresta com Alice. Assim, os 3 poderão voltar juntos ao castelo do Rei Demônio. Manal fica chocado novamente. Não consegue acreditar que Koji arriscaria tudo só para voltar com eles. Ele aponta que isso faria de Koji um inimigo tanto dos humanos quanto dos demônios. Koji simplesmente explica que fez uma promessa a Alice e quer ver essa situação por si mesmo. Koji carrega seu enorme montante de dinheiro ao sair e diz a Manal que o verá amanhã. Manal não consegue acreditar que o Rei Demônio e Alice têm um amigo humano, e por algum motivo, isso o faz sorrir. Na manhã seguinte, Alice agradece nosso herói por conversar com Manal. Koji diz que foi fácil, pois Manal é uma pessoa razoável. Koji diz que precisam discutir o transporte para o castelo. O problema é que terão uma grande festa e não podem levar cavalos, pois eles têm medo de demônios. Eles não teriam medo da Alice, mas o Minal é outra história. Alice fica preocupada, mas Koji a tranquiliza, dizendo que tem um jeito de chegarem rápido. Koji vai se encontrar com alguns caras, mas eles são bem agressivos. Alice fica apavorada ao ver que se perguntam o que um humano está fazendo ali. Um dos caras diz que não gosta de ser encarado por lixo, e lembram Koji que são seres superiores. Dizem a ele para ser grato por estarem lhe dando atenção. Koji explica a Alice que esses caras são monstros chamados Senta. Eles costumam ser muito orgulhosos e geralmente não colaboram. No entanto, há uma coisa estranha que os torna úteis. Vemos que eles estão presos a uma carruagem e o motorista manda que se movam. Koji explica que os Senta gostam de cobrar um pouco a mais, e isso faz com que puxem a carruagem. Eles se movem muito rápido, e é assim que chegarão ao castelo. Nossos heróis vão para a floresta onde encontram Manal. Manal pede desculpas porque não sabia que estava atacando uma cidade onde Alice estava. Ele se oferece para tirar a própria vida como punição, mas Alice diz para ele não se preocupar com isso. Manal então agradece a Koji por proteger Alice. Ele se assusta rapidamente com Takako. Então Alice explica que Takako também a protege. Jast, Rex e seu grupo saem de onde estavam escondidos. Eles suspeitavam que Koji estava trabalhando com o inimigo, e agora têm certeza, pois ele está se encontrando com um demônio na floresta. Eles acusam Koji de ser um mentiroso e de mentir sobre toda a sua história. Também afirmam que Alice não é sua irmã, e que ela é, na verdade, um demônio. Eles não podem deixar Koji escapar, e é aqui que sua vida vai acabar. Koji avalia calmamente a estratégia de esconderijo deles e dá nota 0. Ele dá um tapa na cabeça de Cal e diz que as pessoas ao redor, que são mais fortes, não os levarão muito longe. Rex ataca nosso herói e diz que não vieram aqui para ouvir suas lições. Koji desvia facilmente de todos os ataques, mas Rex continua atacando. Ele declara que um herói nunca desiste e deve sempre lutar contra o mal. Koji para a lâmina com uma mão, e Rex o chama de monstro. Parna explica que muitas pessoas se feriram no ataque de ontem, então não podem simplesmente deixar passar quem é responsável. Koji não discorda, então diz a Minal para pedir desculpas. Minal se recusa porque os demônios já suportaram essa dor centenas de vezes. Eles nunca receberam um pedido de desculpas de nenhum humano, então ele não vê por que deveria se desculpar. Rex não se importa com os demônios feridos, pois diz que todos eles são maus. Todos que trabalham para eles também são, e é por isso que Koji precisa pagar. Koji se pergunta se Rex já pensou no porquê de pensar assim. Ele aponta que Alice é um demônio, mas não é perigosa. Ele até revela que ela é a filha do Rei Demônio.
e os heróis ficam atordoados. Koji observa que eles a deixaram ir outro dia porque ela não parecia uma ameaça. Koji admite que os demônios causam danos aos monstros que são gerados por seus chifres. É por isso que ele não vai impedi-los de matar o Rei Demônio. No entanto, além dos monstros, os demônios não são diferentes dos humanos. Alguns podem causar danos, mas nem todos são maus. É por isso que ele se recusa a deixar alguém machucar sua amiga. Koji mostra o quanto está bravo ao quebrar a espada de Rex. Tina diz que Minao deve ser malvado, pois foi ele quem atacou a cidade. Koji imediatamente pede desculpas, mas Tina diz que eles precisam pelo menos prendê-lo. Koji não pode negar isso, mas pediu que eles dessem um tempo. Algo estranho está acontecendo no castelo do Rei Demônio, e Koji quer descobrir. Ele pediu que segurassem a prisão dele por um tempo, mas Carl quer saber do que ele está falando. Koji revela que o Rei Demônio quer paz com os humanos, então ele nunca ordenaria um ataque a uma cidade. Além disso, Alice diz que ele está muito doente todo esse tempo. Rex fica furioso ao apontar que não há como Koji saber quais são as intenções do Rei Demônio. Koji revela que já conheceu o Rei Demônio antes, e os heróis não conseguem acreditar. Nosso herói então questiona quando as forças do Rei Demônio atacaram a cidade antes. Os heróis percebem que não conseguem lembrar disso nenhuma vez. Koji explica que o mana do Rei Demônio cria monstros, mas ele não os comanda necessariamente. Ele aponta que humanos e demônios estão apenas se defendendo de ameaças à vida deles. Ele pede aos heróis que não se deixem levar pelos preconceitos e realmente pensem no que está acontecendo. Parna se recusa a acreditar que os demônios não são inimigos, então ela lança um ataque. Ela avisa que há uma chance de Koji ter sido lavado cerebralmente e que não podem confiar nele. Koji percebe o que deve fazer, então ele e seus amigos fogem o mais rápido que podem. Ele admite a Alice que tentar fazer humanos e demônios coexistirem não é fácil. Alice concorda, mas aponta que Koji realmente conseguiu que eles ouvissem. Nossos heróis então vão olhar o transporte que Koji conseguiu para eles. É a Senta, e eles estão mais uma vez muito cruéis. Eles dizem que os humanos são inferiores ao lixo e não merecem estar na presença deles. Nossos heróis então embarcam na carroça e continuam sua jornada. De volta à floresta, Tina se pergunta onde Koji e seus amigos foram. Carl diz que se eles estão indo para o castelo do Rei Demônio, com certeza vão se encontrar com eles novamente. Rex pensa em como os monstros são uma ameaça aos humanos, e por isso os demônios precisam ser eliminados. Rex não consegue entender como Koji acha que demônios e humanos são iguais. Parna diz que eles precisam seguir em frente, mas Rex se pergunta por que ela não tem dúvidas como os outros. Parna se lembra de como um demônio tirou a vida de seu amigo mais próximo e diz a Rex que não tem motivos para ter dúvidas. De volta ao nosso herói, o grupo decide a melhor rota a seguir. Eles decidem que o caminho longo pela cidade será o melhor, pois não querem causar problemas com o mana de Manao. Manao se preocupa com o mana de Alice, mas ela diz para ele não se preocupar, pois Koji deu algo a ela para suprimir isso. Infelizmente, Koji só tem um desses, então Minao terá que ficar escondido o máximo possível. Eles então discutem uma cidade ao longo da rota chamada Salmaria. Koji se pergunta se Minao atacou essa cidade também, e Minao confirma que sim. Assim como na cidade Valmon, o objetivo era enviar uma mensagem. Isso significa que a verdadeira invasão começará em breve, e o primeiro alvo será Salmaria. Isso é um grande problema, então nossos heróis vão para lá imediatamente. Koji explica que o plano deles é dizer aos guardas que estão indo à cidade vender chifres de demônio azul. Assim, eles podem usar os chifres para camuflar o mana de Manao e conseguir entrar na cidade. Quando chegam, o guarda os para porque sente mana demoníaca. Minao se esconde na parte de trás da carroça, e Alice diz aos guardas que o mana vem dos chifres de demônio azul. Koji diz que eles têm vários, e explica que Alice é sua irmã. Ela sempre quis ver Salmaria. Então eles também estão aqui para passear. O guarda acredita na história deles e diz que é uma ótima hora, pois hoje tem um desfile. Ele comenta que enfrentaram ataques do exército do Rei Demônio nos últimos dias, mas conseguiram repelir. Por isso, estão fazendo um desfile para celebrar e elevar a moral para amanhã. Koji se pergunta o que vai acontecer amanhã, e o guarda revela algo chocante. Eles estão enviando uma grande força para caçar o exército do Rei Demônio. Dentro, Alice está maravilhada com o desfile, mas Koji se sente diferente.
As pessoas estão em alta com o sucesso, mas se monstros atacarem a força de ataque, eles serão eliminados. As coisas ficariam muito ruins, arruinando qualquer chance de coexistência. Koji diz a Alice para não se preocupar, pois ele tem uma ideia. Eles vão se infiltrar no castelo do Rei Demônio antes que a força de ataque chegue. Então, vão parar o exército do Rei Demônio e levar todos os demônios em fuga com eles. Todos ficam chocados, mas Takako aponta que o plano é muito imprudente. Ela diz que há uma chance de o Rei Demônio realmente querer erradicar a humanidade. Koji apenas diz que, se for o caso, ele terá que lutar contra o Rei Demônio com toda a sua força. Alice fica preocupada, mas Koji diz que só fará isso como uma terceira força. Ele lutaria como um exército unido buscando a coexistência entre humanos e demônios. Isso choca os outros, pois não consideraram essa opção. Koji aponta que há muitas pessoas como Takako e Alice que não têm problemas com o outro lado. Tudo o que precisam fazer é reunir o máximo de pessoas assim e fazer o melhor para parar a luta. Alice diz ansiosamente que vai se juntar a ele, mas Koji ressalta que ela pode acabar tendo que lutar contra o pai. Alice não quer isso, mas diz que se seu pai realmente mudar de ideia sobre humanos, ela só quer ficar ao lado de Koji. Ela se recusa a desistir da coexistência, então fará o que for preciso. Takako também está a bordo, e Minao pensa sobre sua situação. Ele trabalha tanto para o Rei Demônio quanto para Alice, mas no final, promete não deixar o lado de Alice. Todos estão na mesma página agora, então nosso herói não poderia estar mais feliz. Naquela noite, Koji pensa sobre como o portão da cidade está fechado agora. A força de ataque sairá pela manhã, então ele e os outros terão que partir assim que o portão abrir. Não adianta se estressar agora, então ele aproveita um sorvete com Alice. Depois, vão jantar, mas encontram os heróis no restaurante. Koji sai de lá imediatamente, e os heróis o perseguem. Alice se pergunta se foi uma boa ideia fugir, mas Koji aponta que não tinham escolha. Ele quer falar com eles, mas agora não é a hora certa. Nesse momento, eles notam um monstro no meio da cidade, e Alice diz que precisam levar todos para a segurança. Koji a para, apontando que isso é na verdade uma demonstração. Essa criatura foi capturada pelos humanos, e eles se preparam para atacá-la. Koji explica que o que as pessoas farão é acabar com a vida de um monstro fraco na frente de todos para elevar a moral. Eles estão fazendo um show, e Koji odeia isso. Justo então, algo despenca na multidão, destruindo o monstro, e todos ficam chocados. É um monstro gigante chamado Besta do Inferno Berserk, e está no nível 213. Até Koji percebe que isso não é bom, pois todos estão realmente em perigo agora. As pessoas estão aterrorizadas e o monstro entra em fúria. Isso definitivamente não faz parte do show. Então todos correm para salvar suas vidas. A Besta do Inferno aterroriza toda a cidade, e Alice implora para Koji fazer algo. Koji não hesita, e vai parar o ataque de uma das bestas do inferno. Ele a soca em pedaços e se certifica de pegar um pouco do seu dinheiro. Perto dali, Rex e seu grupo estão exaustos de perseguir nosso herói, e não conseguem acreditar que ele escapou. Tina sugere que eles peçam ajuda aos locais para encontrar Koji. Eles acham que ele está trabalhando com os demônios, então ela tem certeza de que os aldeões ajudarão a encontrá-lo. Rex acha que é uma má ideia, pois Koji é um monstro e pode atacar se sentir encurralado. Cal discorda, pois se ele fosse do tipo que machuca pessoas inocentes, já teria feito isso. Ele pode estar ajudando demônios, mas ela não acredita que ele seja realmente uma pessoa má. Parna interrompe furiosamente e aponta que Koji está ao lado dos demônios que atacam cidades. Para ela, não há como ele não ser mau. Crow observa que quando atacam Koji, ele nunca revida. Ele nem tenta impor suas ideias a eles, então as coisas podem não ser o que parecem. Rex não pode negar isso, então concorda em deixar Koji ir. Parna fica irritada porque também estão deixando a filha do Rei Demônio ir. Então se pergunta se Rex está do lado dos demônios também. Rex, claro, nega e explica que só tem algumas perguntas para fazer a Koji. Crow também quer saber por que Koji está ajudando os demônios e o que ele está tentando conseguir. Jesse e eles ouvem gritos vindo do desfile, então correm para ver o que é. Perto dali, um cara está prestes a ser esmagado por um monstro, mas Cal aparece para resgatá-lo. Seu escudo divino não vai durar muito, mas o cara mal consegue se mover. Ele diz para ela fugir,
mas ela se recusa. Ela declara que é trabalho da família real proteger o povo. Ela promete nunca abandonar nenhum deles, mas a besta destrói sua barreira. Eles estão em apuros agora, enquanto a besta avança para acabar com suas vidas. Felizmente, Koji chega a tempo de parar o ataque. Koji elogia seu esforço mais uma vez, mas desta vez, dá a ela uma nota 100 de 10. Ele despedaça a besta e diz a Crawl que não teria chegado a tempo sem ela. Os outros heróis chegam e ficam chocados quando Crawl agradece a Koji por salvá-la. Rex se pergunta o que aconteceu aqui, então Koji explica que um monstro de nível 213 atacou. Rex não consegue acreditar que Koji derrotou esse monstro, e exige saber qual habilidade ele usou. Koji explica que usou o golpe carregado, mas isso surpreende ainda mais Rex, pois é a habilidade mais básica que existe. Ele se recusa a acreditar que Koji derrotou um monstro de tão alto nível com isso, mas Crawl diz que viu com seus próprios olhos. Alice chega e Rex diz que tem muitas perguntas para Koji. Infelizmente, monstros ainda estão atacando a cidade, então Koji diz que eles precisam lidar com isso primeiro. Isso faz Parna se perguntar se Koji realmente não está ajudando os demônios. Koji não sabe como isso entrou na cabeça dela, então declara que é uma parte neutra. Nesse momento, um guarda corre até eles e diz que precisam fugir. Rex diz que podem ajudar a lutar contra os monstros que atacam a cidade, mas o guarda diz que a situação é pior do que pensam. Ele revela que há uma horda de monstros marchando em direção à cidade. É um exército gigante como ele nunca viu antes, com mais de 10.000 monstros. Ele estava na torre de vigia e viu o exército aterrorizante com seus próprios olhos. Eles vêm da direção do castelo do Rei Demônio. Então Tina diz que todos devem ser monstros de alto nível. Parna tem certeza de que os aventureiros nesta cidade não terão chance, então se pergunta o que farão. Rex diz que terão que se retirar e se reagrupar em outro lugar, e depois formarão um plano para retomar Salmaria. Eles concordam em evacuar todos, então o guarda vai espalhar a notícia. Crawl gostaria que Koji os ajudasse, então Koji diz que chamará seus amigos no final. Ele pede aos heróis que cuidem de Alice por ele, e todos ficam chocados. Rex aponta que os demônios são inimigos deles, então não consegue entender por que Koji simplesmente confiaria neles. Ele aponta que poderiam tentar acabar com a vida dela, mas Koji sabe mais. Ele diz que se quisessem fazer isso, não teriam avisado antes. Além disso, querem fazer muitas perguntas e não ganhariam nada machucando-a antes de terminar a conversa. Todos estão em choque, e Koji pede que cuidem dela. Alice promete ser forte, e Koji vai buscar seus amigos. Parnett diz a Alice que ela foi abandonada, mas Alice não se deixa levar por suas palavras. Ela declara que Koji confia neles, então ela também confiaria. Crawl a abraça e diz que tudo ficará bem. Ela diz que está segura e garante a Alice que não quebrarão a promessa. Crawl decidiu confiar em Koji também e percebe que Alice não é perigosa. Perto dali, todos evacuam a cidade e seguem para o portão leste. Alice e os heróis ajudam orientando os aldeões. Jess, então, Manal e Takako chegam, e Alice corre até eles. Os heróis presumem que são os dois homens que Koji foi buscar, mas Alice revela que Takako é uma mulher. Os heróis ficam atônitos, e Takako declara que há um limite para a grosseria que aceita. Crawl a impede de fazer uma loucura e explica que Koji pediu para manter Alice segura. Takako e Manal não conseguem acreditar, e Crawl explica que Koji foi buscá-los. Takako diz que não viram Koji, e Alice só pode se perguntar onde ele está. Jess, então, outro guarda, corre até eles pedindo ajuda. Ele diz urgentemente que há um maluco lutando contra toda a horda de monstros sozinho. O cara parece ser apenas um aldeão normal, então o guarda pede que os heróis o ajudem. Todos ficam atônitos porque sabem que deve ser Koji. Nesse momento, Alice percebe o que está acontecendo. Se essa cidade cair para os monstros, a distância entre demônios e humanos só aumentará. A coexistência se tornará impossível, então Koji foi lutar contra os monstros antes que chegassem à cidade. Os amigos de Koji correm para ajudá-lo, e os heróis o seguem. Do lado de fora das muralhas da cidade, encontramos Koji lutando contra a horda gigante. Ele está se exaurindo, e pensa em como Takako já deveria ter encontrado Alice. Agora que ela está segura, ele pode se concentrar totalmente na batalha à sua frente. Perto dali,
Seus amigos finalmente chegam e testemunham ele enfrentando o exército de monstros. Takako não pode deixar de apontar que Koji está em desvantagem numérica, e isso é demais até para ele. Ela fica surpresa quando os heróis chegam atrás deles e Rex aponta que não podiam simplesmente ignorar o que está acontecendo. Ele diz que não entende por que Koji está lutando contra o exército gigante sozinho. Takako explica que é porque ele não quer que mais ninguém morra. Ela revela que Koji está lutando por humanos e demônios. Carl exige saber o que ela quer dizer, então Takako explica. Se essa cidade cair, o ódio e a raiva dos humanos pelos demônios só aumentarão. O dano seria irreparável e tornaria a coexistência impossível. Carl não consegue acreditar que Koji está se sacrificando pelo bem de todos. Rex diz que isso é demais, porque mesmo no nível 999, Koji está basicamente caminhando para a morte. Ele diz que isso não é coragem, é mais como imprudência. Takako explica que Koji não pensa assim. Tudo o que ele pensa é se pode ou não fazer algo. Assim como ela disse a Alice antes, ela diz que Koji carece de algo que é precioso para todo ser vivo. Esse algo é o medo da morte e a hesitação em morrer. Rex declara que também está pronto para morrer se necessário, mas Takako diz que é mais do que isso. Jess e Alice ficam muito preocupadas enquanto uma besta gigante tenta pisar em nosso herói. Koji a detém e manda o monstro longe. Ele continua enfrentando toda a horda e Rex só consegue se perguntar onde ele aprendeu tanta força. Ele se pergunta o que o fez querer ser tão forte e não tem ideia de como alguém pode ser tão determinado. Takako explica que a razão de Koji não é tão diferente da dele. Rex não acredita que ela sabe sobre ele, então Takako explica que possui um bar e ouviu algumas coisas. Ela sabe que a família de Rex foi morta por monstros enquanto viajavam. Takako então revela que um monstro tirou a vida do pai de Koji. Enquanto Koji luta, Takako conta a história do passado de Koji. A primeira vez que ele derrotou um monstro, Koji se perguntou por que eles se transformavam no dinheiro que os humanos precisam para viver. Koji ficou fascinado por isso e realmente gostava de ganhar dinheiro. Com o tempo, Koji se perdeu em eliminar monstros. Pouco a pouco, enquanto lutava para subir de nível, Koji percebeu algo. Os aldeões devem ser fracos e protegidos. Ele estava prestes a aceitar seu destino e desistir. Mas algo aconteceu. Um dia, um monstro atacou sua carruagem e tirou a vida de seu pai. Koji odiava o monstro que fez isso e os demônios que criam monstros. No entanto, o que ele mais odiava era a si mesmo. Ele se sentia sem esperança e não podia fazer nada para ajudar seu pai. Foi então que Koji começou a lutar contra monstros sem parar. Ele começou jogando pedras à distância, mas assim como antes, não conseguia subir de nível. Não importava quantos monstros ele derrotasse dessa forma, sua experiência nunca aumentava. Ele estava apenas eliminando monstros de uma distância segura, e sua natureza fraca o limitava. Através de sua frustração, Koji parou de lutar à distância e começou a desafiar monstros de frente. Embora fosse um suicídio para um aldeão, Koji precisava testar isso. Ele queria se testar para ver se desistiria de vingar seu pai se sua vida estivesse em jogo. Sobreviver a essas lutas mortais levou Koji a aprender algo sobre os aldeões. Takako explica que o papel de aldeão é opressivamente fraco. Cada luta de perto que Koji teve foi marcada pelo perigo e pela consciência de que poderia morrer. No entanto, ele percebeu que isso poderia ser uma vantagem. Devido ao extremo risco de morte que todos os aldeões enfrentam, eles também sobem de nível mais rápido do que outras regras. Acontece que a única vantagem dos aldeões era sua fraqueza esmagadora. Colocar sua vida em risco repetidamente levou Koji a finalmente subir de nível. O nível que nunca mudaria, não importava o quanto ele tentasse. Finalmente subiu de 4 para 5. Com essa nova estratégia, Koji alcançou o nível 53 aos 9 anos. Foi quando ele se vingou do monstro que tirou a vida de seu pai. Ele correu de volta para casa para contar orgulhosamente à mãe sobre a notícia, mas algo horrível aconteceu. Sua aldeia havia sido atacada e destruída por bandidos. Desta vez, foi um humano que tirou a vida de um de seus pais. Takako aponta que quando alguém que você ama tem a vida tirada por monstros, você jura vingança contra todos os monstros. No entanto, quando um humano faz isso, a resposta não é tão simples.
Ela se pergunta se você deve buscar vingança contra todos os humanos e tentar exterminá-los completamente. Ninguém tem a resposta para isso, e Alice pensa no que Koji lhe disse. Ela queria saber por que ele não queria acabar com os demônios, e ele simplesmente disse que seria idiota. Rex diz que seus pais foram eliminados por monstros, mas agora percebe que isso não significa que todos os demônios são ruins. Nesse momento, Crawl aponta que Koji disse que demônios ainda podem ser perigosos. Isso a faz se perguntar por que ele permanece neutro, e ela está determinada a obter a resposta. Por isso, ela não pode deixar a vida dele acabar aqui, então se prepara para ajudá-lo. Rex diz que vai se juntar a ela porque precisa de mais detalhes sobre como Koji ficou tão forte. Tina lembra que eles estão em grande desvantagem, então precisarão de um curandeiro. Ela não quer ouvir eles implorando, então diz que também vai. Parna também está a bordo, então os heróis correm para ajudar Koji. Minal percebe que Alice quer ajudar, o que significa que é seu dever fazer o que ela deseja. Ele não se importa se isso o torna um traidor, então Alice agradece. Minal sai correndo, e Takako diz a Alice para encontrar algo para se esconder. Ela quer que ela fique segura, mas Alice quer ajudar. Takako a assegura que eles vão vencer, então Alice concorda em esperar. Enquanto isso, Koji sofre mais danos enquanto continua cercado por monstros. As habilidades de recuperação dele não conseguem acompanhar, então Koji percebe que a situação está piorando. Nosso herói não está nem perto de desistir, e continua lutando. Ele sabe que quanto mais inimigos conseguir derrubar, mais isso deve elevar a moral dos aventureiros. Enquanto Salmeria não for capturada, ele ainda pode alcançar seu objetivo. Infelizmente, Koji está sobrecarregado, pois há muitos monstros. Vários deles o seguram no lugar e um gigante se prepara para um ataque feroz. A relâmpago sagrado de Jest e Rex aparece do nada para ajudar Koji. Koji se pergunta o que eles estão fazendo ali, então eles explicam que ainda tem perguntas para ele. Quanto a Rex, ele diz que é um herói e não pode permitir que um aldeão lute sozinho. Koji fica surpreso ao ver Takako e Manao chegarem também. Eles derrubam alguns monstros e Takako diz que só passou para dar um alô. Quanto a Manao, ele diz que está apenas seguindo a vontade de Alice. Tina então cura Koji, mas ele está preocupado com todos. Ele aponta que o exército de monstros é enorme, e todos aqui vão perder a vida. Crawl promete que não vão, e ela diz que a vida dele também não vai acabar. Koji se sente inspirado por eles, então diz que haverá uma mudança de planos. Eles farão o máximo que puderem aqui e depois vão correr. Ele declara que devem valorizar suas vidas enquanto deixam tudo que tem no campo de batalha. Koji entra em um frenesi, derrubando vários monstros, mas acaba sendo esmagado por uma rocha. Ele diz a todos que está bem, mas sangue começa a jorrar de sua cabeça. Tina o cura e aponta que eles deveriam estar valorizando suas vidas. Koji sabe o que disse, mas aponta que confia neles para ajudá-lo. Tina explica que sacerdotes como ela são impotentes sem seus lutadores de frente, então ela diz a Koji para ter cuidado. Koji pede desculpas e explica que não lutou muito em grupo. A batalha continua, e Koji pensa em como não está mais sozinho. Koji desata um ataque devastador e destrói 3 monstros. Seus amigos também estão causando muito dano enquanto eliminam vários inimigos. Alice não pode deixar de notar que todos estão lutando com tanta garra, então decide que deve haver algo que ela possa fazer para ajudar. Enquanto isso, Takako diz a Rex para lidar com os inimigos mais fracos e deixar os mais fortes com ela. Rex acha isso ridículo, pois o herói não pode ser exigente sobre quem enfrenta. Takako logo destrói um grupo de monstros com uma sequência de socos. Ela revela a Rex que tem uma habilidade que ignora as defesas inimigas. Rex fica chocado, pois isso significa que ela está acima do nível 100. Ele não consegue acreditar que conheceu outra pessoa em um nível mais alto que o dele, então declara que precisa ficar mais forte. Koji se vira para todos e anuncia que precisam de mais trabalho em equipe. Parna logo aponta que ele é o único que não está colaborando. Nosso herói tem uma ideia e se pergunta se Parna pode usar magia diária. Ela pode, e Crawl diz que ela também pode. Isso é ótimo, então nosso herói os leva para o ar enquanto gritam por suas vidas. Ele diz às garotas para eliminarem um grupo de monstros, e elas entendem a ideia. Elas usam seus feitiços de ataque em área e eliminam um grande grupo de monstros. Nosso herói as solta no chão.
e Crawl precisa pedir que ele tenha um pouco de respeito pelo sangue real. Koji se desculpa, mas ressalta que acabou de usar um pouco de trabalho em equipe. Enquanto isso, os aventureiros na cidade se perguntam se devem evacuar com os aldeões. Eles perderam toda a esperança, acreditando que Samaria está condenada. No entanto, antes de saírem, ouvimos Alice chamá-los. Ao amanhecer, vemos que Koji e os outros ainda estão lutando contra o exército gigante. Koji percebe que os outros estão chegando ao limite, mas o exército não mostra sinais de desaceleração. Ele diz a todos que devem se retirar. Takako percebe que Koji quer que eles fujam enquanto ele continua lutando sozinho. É claro que todos se recusam, pois não querem deixar seu lado. Koji tem certeza de que não sobreviverão à batalha, então se pergunta o que deve fazer. Jest e Alice voltam e dizem a Koji que finalmente é a vez dela de ajudá-lo. Ela trouxe todo o grupo de aventureiros de Salméria, e todos ficam surpresos. Os aventureiros declaram que protegerão Salméria com suas vidas e se juntam à luta. Alice explica que disse a eles que todos estavam lutando aqui e pediu sua ajuda. No começo, os aventureiros estavam aterrorizados ao ver a horda de monstros de alto nível. Eles disseram que não eram fortes o suficiente e tinham certeza de que não teriam chance. No entanto, perceberam que nossos heróis não estavam desistindo. O esforço deles fez os aventureiros perceberem que também podiam fazer algo. Alice declara que nossos heróis lhes deram confiança. Crawl fica chocado ao ouvir isso, pois tudo começou com um aldeão. Koji inspirou os heróis a lutar, e isso inspirou o grande grupo de aventureiros. Bastou uma única aventura para que todos se unissem contra uma horda de monstros, e Crawl nunca viu nada igual. Rex está ainda mais impressionado com Koji e diz que todos vão acompanhar essa luta até o fim. Koji é humilde como sempre, dizendo que Alice é a verdadeira incrível. Ela foi quem quis fazer algo, então trouxe os aventureiros até aqui. Koji diz que haverá uma mudança de planos e que agora é hora de vencer essa luta. Ele diz a todos para darem tudo de si, e todos se preparam para o empurrão final. Koji diz a Alice para ficar para trás por causa do perigo e lidera todos os outros para a batalha. Infelizmente, horas depois, vemos que os aventureiros estão completamente exaustos. Eles dizem que não adianta, pois não conseguem mais lutar, e ainda há muitos monstros. Até Rex desmaia, e as garotas chegam com mais poções que acabaram de pegar na cidade. Infelizmente, Rex já tomou o suficiente, e as poções perderam o efeito. As garotas estão preocupadas com ele, pois ele mal consegue ficar em pé, mas Rex se recusa a desistir porque é um herói. Ele não tem medo de morrer, mas Crawl lembra que descansar é parte da luta. Ela diz que ele não precisa lutar o tempo todo, mas Rex não consegue evitar de se comparar a Koji. Koji luta sem parar, e não parece que vai parar tão cedo. Nesse momento, Tina revela que Koji, de certa forma, tem tirado várias pausas. Ele tem uma habilidade que permite se recuperar sem itens. É uma habilidade de regeneração, que o deixa descansar mesmo lutando. Rex percebe mais uma vez que Koji está sempre um passo à frente. Carl também fica impressionado, pois estar no nível 999 é realmente especial. Rex logo diz que isso não é tudo. Koji também está livre das ideias comuns que seguram os outros. Sua capacidade de não se deixar levar pelo que você acha que sabe lhe dá um grande poder. Rex não poderia estar mais aliviado, pois finalmente entende Koji. Parna está um pouco chateada porque não entende por que Koji está do lado dos demônios. Gesta, Takako e Manao chegam, ambas no limite. As garotas dão mais poções a eles e discutem a situação. Todos estão chegando ao seu limite, mas já derrotaram 90% dos monstros. Parna está pronta para eliminar Manao e Alice por serem demônios, mas Takako a impede. Ela diz para esperar e ouvir o que Koji tem a dizer antes de decidir. Parnat teme que o tempo esteja acabando, mas concorda em esperar. Nesse momento, todos ouvem uma voz misteriosa. A voz diz que essa situação não é boa porque precisa seguir o roteiro. Todos se perguntam o que foi isso, mas são interrompidos quando o chão começa a tremer. Um monstro gigantesco aparece e todos ficam aterrorizados. É a criatura mais perigosa que já viram, e não há nada sobre ela nos registros reais. Minao nunca tinha visto isso antes, e se pergunta se é realmente um monstro. Takako determina que terão que recuar, e Rex fica desapontado porque estavam tão perto de vencer. No entanto, Koji não tem medo,
e apenas chama a besta de garoto grande. Ele então surpreende a todos ao avançar em direção ao gigante. Essa coisa é insana, pois manda nosso herói voando com um soco. Os aventureiros perdem toda a esperança, pois não há como lutar contra isso. Eles dizem que o resumo acabou e correm por suas vidas. Ali se verifica nosso herói, mas ele apenas diz que não é seguro, então eles devem ficar para trás. Ela se recusa e promete ficar com ele até o fim. Alice diz a Koji para não se preocupar, mas ele aponta que é ela quem está tremendo. Carl rapidamente observa que é porque Alice está preocupada com Koji e ele está sendo imprudente. Nosso herói percebe que ela está certa, então se desculpa. Nesse momento, um homem misterioso aparece e fica impressionado com a rapidez com que Koji se recupera. Ele percebe que Koji foi quem fez os aventureiros de Salméria se unirem para essa luta. Minal revela que o nome desse cara é Stella. Ele é o braço direito do Rei Demônio desde antes de Minal entrar para seu serviço. Para piorar, Stellar é o próximo mais poderoso depois do Rei Demônio. Stellar estava se perguntando por que o Enal estava do lado dos humanos, mas agora percebe que é por causa de Alice. Nesse momento, Koji surpreende a todos novamente ao começar a andar para frente. Ele está voltando para a luta e explica que a poção que acabou de beber o recuperou. É a primeira poção que ele tomou durante toda a luta, então ainda é super eficaz nele. Ele diz a Stellar que, se ele for atrapalhá-lo, terá que lutar. Koji tem certeza de que ele não quer isso, mas Stellar diz que ele faça o que quiser. Stellar diz que na verdade sabe, mas aponta que Koji ainda é apenas um aldeão. Crow menciona que Koji está no nível 999, mas Stellar já sabe. Ele admite que ouvir esse número o surpreendeu no começo. Alcançar esse nível por si só é sem precedentes neste mundo, mas no final das contas, ele ainda é apenas um aldeão. Koji acerta um soco no gigante, mas todos ficam atônitos quando não faz nada. Crow rebate dizendo que o alto nível de Koji também deveria lhe dar os benefícios das habilidades. Stellar admite que a habilidade de regeneração de Koji é muito rara, mas se pergunta que outras habilidades ele tem. Stellar então diz que o fato de Koji ter pelo menos uma habilidade é praticamente um milagre. Ele explica que aldeões excêntricos que visam o nível 100 ou mais apareceram no passado. E insiste que mesmo sem habilidades, a diferença de estatísticas é simplesmente intransponível. Um aldeão com estatísticas tão baixas não pode derrotar essa criatura gigante. Infelizmente para o aldeão, é isso que significa estar no nível 999. Stella anuncia que não há habilidade que permita a Koji ter uma chance nesta luta. Nesse momento, Koji se pergunta se esse cara realmente acha que é isso que está acontecendo. Ele se levanta e explica que se deixou ficar mole naquele golpe de propósito. Ele aconselha nosso herói a desistir enquanto ainda tem vida. Koji fica surpreso porque não parece que Stellar está interessado em acabar com suas vidas. Alice tenta impedi-lo apontando que ela não quer isso e nem seu pai. Surpreendentemente, Stella sorri e diz que já sabe. O Rei Demônio não queria nada disso e ele tem certeza disso. Todos ficam atônitos quando Stella revela que o Rei Demônio está na verdade dentro do gigante. Stella explica que para acessar o incrível poder do Rei Demônio, ele o enfraqueceu com drogas graduais. Stellar admite que o Rei Demônio não quer esta guerra. Ele a chama de sua guerra e isso deixa Manal furioso. Stellar confirma que o Rei Demônio está dentro dessa criatura chamada Messias. É uma arma antiga projetada para destruir a humanidade. Só pode ser controlada pela abundante mana do Rei Demônio. Koji acha ridículo que Stella os deixe viver quando seu objetivo é destruir a humanidade. Isso não faz sentido porque Koji e seus amigos farão tudo o que puderem para detê-lo. Koji declara que vai salvar Salméria e o Rei Demônio ao mesmo tempo. Stella fica surpreso porque Koji não vê os demônios como inimigos. Mesmo assim, ele diz ao nosso herói para desistir porque não há como ele alcançar seu objetivo. O Messias o derruba de novo, então ele pede outra poção a Crow. Crow diz para ele não se esforçar tanto, mas nosso herói toma a poção e ataca de novo. Ele continua sendo empurrado, mas não desiste. Seller só se pergunta até quando Koji vai continuar lutando, mas não acaba. Eventualmente, Rex fica surpreso ao notar que Koji está ficando mais rápido. Nosso herói consegue a vantagem e surpreende a todos quando um de seus ataques derruba a besta. O Messias o empurra de volta, mas desta vez é diferente.
Enquanto Stellar se pergunta como Koji conseguiu causar dano ao Messias, Koji declara que isso é o que se consegue com esforço. As meninas tentam convencê-lo a parar, pois ele pode perder a vida. As poções já não têm efeito nele, então Koji diz que só vai descansar um pouco antes de lutar de novo. Surpreendentemente, Parna começa a curá-lo e pergunta por que ele está tão desesperado para lutar. Ela quer saber tudo, inclusive porque ele não odeia os demônios. Koji explica que tudo começou quando um demônio tirou a vida de seu pai. Depois disso, ele se perguntou por que os aldeões eram tão fracos. Isso o frustrava muito e ele não conseguia suportar. Por isso, ele se esforçou para subir de nível e tentar ficar mais forte. Enquanto fazia isso, se perguntava por que era um aldeão e por que os papéis existiam. Ele se questionava quem decidiu isso e por que monstros se transformam em dinheiro. O que ele mais questionava eram as telas de status, o conceito de níveis e a ideia de ganhar experiência ao derrotar monstros mais fortes era muito estranho para ele. Até as habilidades que aprendiam a cada 100 níveis pareciam um absurdo. Quando a vida de sua mãe foi tirada, algo lhe ocorreu. Ele percebeu que humanos e demônios são iguais, e lutam porque é assim que o mundo funciona. Ele diz que as coisas começam a fazer sentido quando se pensa dessa forma. A melhor maneira de sobreviver neste mundo é derrotar monstros, ficar mais forte e pegar seu dinheiro. Faz tanto sentido que ninguém questiona. Eles continuam lutando como se fosse o certo, deixando seus papéis determinarem suas vidas. Eles nunca pensam duas vezes e nunca aprendem porque as coisas são como são. Koji aponta que sempre que Rex diz que faz algo porque é um herói, parece que ele está tentando se convencer mais do que aos outros. Ele percebe que escolheria uma classe diferente se tivesse a opção. Koji declara que deveriam poder escolher o que querem se tornar, mas as regras deste mundo estão atrapalhando. Ele revela que quando alcançou o nível 999, sentiu a dor do desespero. Isso porque sua janela de status parou de mostrar o quanto de experiência precisava para o próximo nível. Ele não podia ir mais longe, então Stilter se pergunta por que ele continua lutando tão desesperadamente. Koji revela que quando alcançou o nível 999, ganhou uma nova habilidade. Essa habilidade deu a ele uma resposta para todas as suas perguntas sobre este mundo. Koji mostra sua tela de status para exibir essa habilidade chamada O que Desafia Deus. Ela faz com que o crescimento de seu usuário nunca pare. A quantidade de experiência que Koji ganha lhe dá um poder além de seus limites. Todos ficam atordoados, e Koji declara que quem fez o mundo assim lhe deu um desafio. Koji anuncia que vai derrotar a pessoa que criou este mundo, e que todos devem ter a liberdade de viver como quiserem. Nesse momento, uma grande quantidade de poder começa a fluir dele, e todos se perguntam o que está acontecendo. Koji revela que no nível 900, aprendeu uma habilidade que não gosta de usar. Ela dobra seu poder por um breve momento, mas ele acaba paralisado por um tempo depois. É chamada de Limit Breaker, e ele a usa agora. Ele declara que este será o fim da luta e que devem testar seu poder uma última vez. Koji sobe ao ar e diz que se o nível 999 é seu limite, então o mundo é um lixo. Ele afirma que escolhe seus próprios limites e desferiu seu soco mais poderoso. O dano insano de Koji derrota o Messias, e ele cumprimenta o Rei Demônio. A batalha finalmente acabou, e o Rei Demônio pede desculpas a Alice por tê-la preocupado. Koji está completamente exausto, e Alice diz ao pai que Koji o salvou. O Rei Demônio diz ao nosso herói que ele fez um grande serviço por ele, e nosso herói responde que não foi nada demais. O Rei Demônio não pode deixar de dizer que Koji é o aldeão mais curioso que já viu. Ele também se surpreende ao ver que um herói está entre as pessoas que ajudaram, e aponta que Rex poderia acabar com sua vida agora. Rex não consegue fazer isso, mas Parna declara que não podem deixar essa chance escapar. Manal tenta impedi-la, mas o Rei Demônio só consegue rir. Ele não culpa Parna, pois é natural que ela o odeie. Parna não tem mais poder mágico, então não pode fazer nada. Nesse momento, o Rei Demônio se vira para Stella e pergunta o que ele está fazendo. Stella revela que a verdade tem a ver com o objetivo de Koji. Ele aponta que Koji quer confrontar quem é responsável por criar este mundo. Seus objetivos estão alinhados, então ele diz que dará a Koji 2 dicas sobre como descobrir a identidade do Criador. Ele diz que a primeira dica é revelada ao acabar com a vida do Rei Demônio. Koji, claro, recusa, mas um Stellar esperava isso. Ele então explica que a segunda dica é um item sem nome e caro que é vendido pela guilda na cidade.
Koji fica chocado porque é o item misterioso que está sendo vendido por 10.000 ouro. Jess e todos ficam horrorizados quando o Stellar teleporta o Rei Demônio. Ele explica que o manterá até que as coisas sejam decididas. Koji aponta que um Stellar deveria estar servindo ao rei, e ele não pode negar isso. No entanto, Stellar diz que é apenas porque o destino lhe atribuiu esse trabalho. Ele diz a Koji que se ele quiser que ele devolva o Rei Demônio, precisa provar que pode obter o item misterioso. Ele dá ao nosso herói 1 ano para conseguir isso e deixa um aviso. Se Koji falhar, ele usará o Rei Demônio novamente para atacar toda a humanidade. Ele diz que na próxima vez fará com que lutem até que uma vida acabe, e ele vai embora. Alice se sente péssima porque seu pai estava bem ali na frente deles. Felizmente, o resto dos monstros está indo embora, mas eles têm apenas 1 ano antes que o perigo retorne. Todos estão muito preocupados e olham para Koji em busca de uma resposta. Nosso herói sabe que precisa reunir 10.000 ouro, então declara que devem começar abrindo um cassino. Obrigado por assistir meu resumo. Não esqueça de curtir o vídeo.